Então, o compêndio da Lexio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lexio Divina? A Lexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa sexta-feira, dia 9 de julho, celebrando Santa Paulina, e nós queremos, de modo muito particular, rezar pela nossa irmã Paulina, uma das primeiras irmãs que Nosso Senhor deu à comunidade, mas queremos rezar por todas aquelas que seguem o Verbo, porque o Verbo bate à nossa porta e porque Ele transforma as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Queremos nos alegrar nesse 7º dia da nossa novena de Luiz e Zélia Martin. Quantas graças já recebidas ao longo dessa novena e nesse 3º dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho a alegria de estar aqui no Carmo, em Belém, e com muito amor ver toda a transformação já desse lugar, toda a beleza, todos os acolhimentos, todas as pessoas que já são abençoadas através dos retiros, através da escola do ano sabático. Alegria grande por tudo que vamos viver nesses dias bonitos a partir dessa festa também aqui do Carmo, que é também a festa da fundação da nossa comunidade. Hoje a igreja nos dá Gênesis 46, 1 a 7, 28 a 30. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus retomou: Eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu te darei uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu te farei voltar a subir. José te fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir com carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Israel enviou Judá na frente de José para que este comparecesse diante dele em Gesem, e eles chegaram à terra de Gesem. José preparou o seu carro e subiu ao encontro do seu pai Israel em Gesem. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois que vi o teu rosto e que ainda estás vivo. Que bonita essa página da nossa Bíblia, com essa história de reencontro desse pai e desse filho, o pai que achava que o filho estava
morto e esse filho que achava que o seu pai talvez já tivesse morrido. Que bonito essa história de reencontro e essa gratidão de José pelo seu filho Israel, que diz: agora posso morrer, pois eu vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Essa alegria de perceber que o outro está bem, essa alegria de perceber que o outro foi salvo por Deus, que o outro foi preparado, protegido por Deus, é a alegria desse pai José. José que vai ao encontro desse pai, lançando-se ao pescoço, beijando e que chora longamente. Mas aqui as lágrimas não são lágrimas de tristeza, mas são lágrimas de reencontro, lágrimas de gratidão. É bonito ver esses encontros de família e eu creio que nesse festival de famílias que nós preparamos com muito amor, é isso que vamos poder viver. Quantas famílias vão poder se encontrar mais profundamente? Quantas famílias vão ter a alegria de fazer encontros profundos e de reconciliações profundas e de reencontros profundos? Às vezes as famílias estão tão distantes com a correria do dia a dia, as famílias estão tão distantes com aquilo que vivem, mas a palavra de Deus vem aproximar, a palavra de Deus vem trazer de volta. E queria chamar a atenção por esse chamado de Deus a Jacó, 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 e ele diz-me: eis-me aqui, não temas de descer. Na vida familiar temos que aprender a descer, na vida familiar temos que ser prontos para descer, e o diácono Jorge costuma dizer: o mais inteligente é o que perdoa primeiro, não é o que tem mais ou menos razão, porque isso numa vida familiar tem pouca importância. Aquele que é mais humilde é o mais inteligente, e esse deve perdoar logo. Então, aceitemos descer, aceitemos esse caminho do descendit que Jesus nos ensina para ir ao encontro daqueles que precisam da nossa misericórdia, da nossa reconciliação. Salmo 36, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Coloca a tua alegria no Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a sua herança permanecerá para sempre. Não irão envergonhar-se nos dias maus, nos dias de fome, eles ficarão saciados. Então o Senhor quer verdadeiramente nos ensinar, como diz o Salmo: evita o mal e pratica o bem, para sempre terás habitação. Pois o Senhor ama o direito e jamais abandona os seus fiéis. Os malfeitores serão destruídos para sempre, e a descendência dos ímpios extirpada. A salvação dos justos vem do Senhor, a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele vai libertá-los dos ímpios e salvá-los, porque neles se abrigaram. É bonita essa passagem do Salmo que nos ensina a evitar o mal e a praticar o bem. E, de verdade, o jejum de cada sexta-feira, e hoje nós jejuamos por você e pela sua família, o jejum nos ensina a fazer isso, essa renúncia ao mal e a escolher o bem. E você vai dizer: mas por que renunciamos à comida ou a alguma outra coisa para oferecer isso? Não é o alimento que é mau, o alimento ele é bom, mas aprender a renunciar ao alimento que é bom é aprender a que a nossa vontade não se deixe subjugar pelos apetites, pelos prazeres, mas que ela seja capaz de escolher aquilo que Deus lhe inspira. Fortificar a sua vontade para não se deixar levar pelas paixões, como foi o caso dos ciúmes na família de José, mas frear a sua vontade para que ela se una à vontade do Senhor. É um exercício muito bonito, o exercício da união das vontades, aprender a jejuar da nossa vontade própria, dos nossos desejos, muitas vezes ou voluntaristas, porque queremos logo e queremos do nosso jeito, ou então quietistas, parados, esperando que Deus faça tudo e nós não colaborarmos com nada. A união das vontades é o grande presente desses exercícios que toda sexta-feira nós fazemos, que são exercícios de jejum e de sacrifícios oferecidos. Saiba que nas nossas casas, na sexta-feira, quando jejuamos a pão e água, depois oferecemos também esse jejum por você.
E de modo muito particular, hoje oferecemos pelas famílias que se preparam para esse Festival das Famílias e também pelas nossas próprias famílias. Por isso, eu lhe convido a ajude-nos a evangelizar através desse Festival das Famílias. Doe uma inscrição para uma família que não pode participar, mas que graças a você vai poder fazer essa experiência. E o jejum também tem essa motivação. Eu me privo para que aquele valor beneficie uma obra de caridade, para que aquele valor beneficie uma família que precisa de alimento ou de um alimento espiritual. Mateus 10, 16 e 23. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. É por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para uma terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Que belo hoje essa palavra que nos é dada, e é uma palavra de proteção. Sereis enviados como ovelhas no mundo de lobo, mas devereis aprender a ser prudentes como serpentes e sem malícias como pombas. Mesmo se o mundo tem lobos, nós não devemos perder a nossa bondade, o nosso coração puro, a nossa inocência nos pensamentos. Não devemos ter um coração que pensa o mal, nem que maquina o mal, nem que está achando que os outros agem por mal. Devemos guardar essa candura das pombas, devemos ser simples e humildes. E é muito bonito porque o Evangelho vai nos dizer, né? Se um dia fores levado à presença de governadores e de reis e para dar testemunho, não fiqueis preocupados como se justificar, o que explicar. Naquele momento será-vos dado a conhecer pelo Espírito Santo o que deveis dizer. E é verdade que podemos viver momentos muito difíceis em família. Aqui um pai entregará o filho, um irmão entregará o seu irmão à morte, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, sereis odiados. Bom, é uma catástrofe essa vida familiar desse jeito e ao mesmo tempo o Papa nos chama a viver esse ano muito bonito, o ano Amoris Laetitia, a experimentarmos a alegria do amor. O amor que vence as guerras, o amor que vence os ódios, o amor que vence tantos desafios no seio de uma família. Se você ainda não tem esse documento, baixe Amoris Laetitia. É um belíssimo livro do Papa, que é um grande retiro de cura interior. Já através dos meios de comunicação você pode ter acesso a esse livro. E um segundo livro que quero vos encorajar é Aos Pés do Senhor. O último lançamento de Dom Alberto Távora Correia, um livro muito belo mesmo. E você vai chorar, vai rir, vai viver momentos muito tensos de profundidade, você vai viver momentos muito intensos de confronto com a verdade. Você não será o mesmo antes e depois da leitura desse livro, porque cada livro é um retiro. Então, encha-se de bons livros, faça bons retiros, boas escolhas para poder aprofundar a sua vida de união com o Senhor. Santa Paulina, que hoje comemoramos, é naturalizada brasileira, ela se chamava Amabile Lúcia e nasceu no ano de 1865 e partiu para a glória em 1942.
nasce na Itália, com apenas 10 anos, vai imigrar para o Brasil com seus pais e vai viver no estado de Santa Catarina. E Santa Paulina entra para a vida consagrada, dedica-se religiosamente a cuidar de uma senhora com câncer e a partir dessa experiência vai descobrir o seu carisma. Em 1895, o bispo de Curitiba, Paraná, com o nome das Filhas da Imaculada Conceição. Ela está na origem dessa fundação. Então, ela vai se chamar como Virgem Paulina do Coração Agonizante de Jesus, certamente para consolar as dores, as agonias do coração de Jesus. E que todas as vidas consagradas façam justamente isso, consolar o coração de Jesus. Cartas São Clemente I, século I, é um documento muito precioso para a Igreja desde os primeiros séculos, né? O primeiro século diz assim: felizes de nós se cumprirmos os preceitos do Senhor na concórdia e na caridade. Vede diletos quão grande e admirável a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. Quem é capaz de possuí-la a não ser aquele que Deus quiser tornar digno? Oremos, portanto, e peçamos-lhe misericórdia para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Todas as gerações, desde Adão até hoje, já passaram. Aqueles, porém, que pela graça de Deus foram consumados na caridade, alcançaram o lugar dos santos e serão manifestados na parousia do reino de Cristo. Está escrito: entrai nos quartos por um momento até que passe minha cólera acesa. E lembrar-me-ei dos dias bons e vos erguerei dos vossos sepulcros. Felizes de nós, diletos, se cumprirmos os preceitos do Senhor na concórdia da caridade, para que pela caridade sejam perdoados vossos pecados. Pois está escrito: felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoados e cobertos os seus pecados. Felizes aquele a quem o Senhor não acusa de pecado, nem há engano em sua boca. Esta felicidade pertence aos eleitos de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem a glória pelos séculos dos séculos. De tudo quanto faltamos e fizemos, seduzidos por alguns servos do adversário, peçamos-lhes perdão. Aqueles, porém, que se tornarem cabeças de sediação e de discórdia, devem meditar sobre a comum esperança. Quem vive no temor de Deus e na caridade prefere o próprio sofrimento ao do próximo, prefere suportar injúrias a desacreditar a harmonia, que belas e justamente nos vem da tradição. É de fato melhor confessar-se do seu pecado do que endurecer o coração. Que bonito essa palavra de São Clemente. É melhor confessar-se do seu pecado do que endurecer o coração. Quem entre vós é generoso, quem é misericordioso, quem é cheio de caridade? Que esse diga: se por minha causa surgiu esta sedição, esta discórdia e divisão, então eu me retiro. Vou para onde quiseres e farei com que o povo possa decidir, contando que o rebanho de Cristo tenha paz com os presbíteros estabelecidos. Quem assim alcançará grande alegria em Cristo e será recebido em todo lugar. Do Senhor é a terra e tudo o que contém. Assim fazem e farão aqueles que vivem a vida divina, da qual nunca se tem de arrepender. Que alegria podermos ver que Deus verdadeiramente tem um processo de salvação para cada um de nós e através de situações às vezes difíceis Ele faz descobrir carismas novos. E é a história de Santa Paulina, uma situação difícil, um câncer, ter que cuidar de uma pessoa em fase terminal, vai fazer com que ela descubra o seu carisma, o carisma de consolar Jesus, o carisma de servir os mais pobres. Esta família, que é a igreja, é constituída de muitas famílias, entre as quais a sua. E a sua família precisa de ser formada, acompanhada, integrada, ajudada nessa trilha de buscar a vontade de Deus. Por isso, o Festival das Famílias se prepara com muito amor. Não perca, 14 a 18 de julho.
Olá, meu nome é Leidinaldo, eu estou aqui com a minha esposa. Meu nome é Adriana, nós somos um casal missionário na comunidade Semente do Verbo. Essa aqui é a nossa pequena Giovana e nós estamos aqui para convidar vocês para o grande Festival Internacional das Famílias, que vai acontecer de 14 a 18 de julho. E esse ano o festival está com uma programação muito especial. Além dos kids, dos teens, dos jovens e adultos, temos também para os avós. E o festival vai acontecer em 6 línguas, é o primeiro grande festival internacional das famílias da comunidade. Venha participar conosco. Nós vamos estar com uma programação especial com as crianças, com o tema Amores Letícia, o amor e a alegria na família. Não percam! Se inscreva, festivaldasfamilias.org. Hoje quero vos dar a conhecer o novo livro de Dom Alberto Taveira Correia, Aos Pés do Senhor. 30 anos de episcopado. É a alegria da editora Sementes do Verbo de pôr à vossa disposição essa belíssima obra, também em colaboração com a Fundação Nazaré de Comunicação. Um legado magnífico, escrito do próprio Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, e que nos conta o conteúdo da sua vida episcopal. Ter conhecido Dom Alberto há cerca de 25 anos atrás mudou a minha vida, como mudou a vida de milhares de pessoas, já que ninguém fica insensível ao olhar penetrante e à paz inquieta quanto à evangelização. Quando conheci Dom Alberto, experimentei aquilo que o Papa Paulo VI dizia: a Igreja precisa do seu eterno Pentecostes. A Igreja precisa de fogo no seu coração, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A Igreja precisa de ser templo do Espírito Santo, o que quer dizer que ela precisa de pureza total e de vida interior. Dom Alberto, com uma profunda autoridade espiritual, uma escuta profunda, uma enorme capacidade de acompanhar as almas. Estamos diante de um grande homem de Deus. Por causa deste grande legado, vi Dom Alberto sorrir, chorar e permanecer de pé aos pés da cruz do Senhor. Silencioso, capaz de amar, perdoando e experimentando repetidas vezes a pedagogia do golpe da lança. Pro Mundi Vita. Ao ler esse livro, primeiro de uma coleção que em breve vamos pôr à sua disposição, você vai sorrir. Você vai chorar, comover-se, sentir-se impelido a dar também a sua vida a Deus. Será movido a dar a vida pelos homens desse tempo, com rostos e marcas concretas. Será movido a dar a vida pela Igreja, com amor apaixonado. E você também será regenerado por uma semente incorruptível, que é a palavra viva que permanece para sempre. Mas prepare-se, porque ao ler esse livro você também será fortemente provocado pela verdade, autenticidade e clareza das palavras bisturi e pelo testemunho deste bispo pai. Seus escritos, frutos de uma profunda oração e de uma intensa missão, importa evangelizar, mas não de uma maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de uma maneira vital, em profundidade, e isto até às suas raízes. E para que isso aconteça, devemos permanecer sempre e para sempre aos pés do Senhor. Adquira já o seu livro, uma extraordinária obra que vai abrir-lhe o paraíso, que vai lhe abrir o céu.